Então, mais uma vez aqui no nosso podcast, Júnior, parceiro, meu amigo, aí, de longas estradas e agora na estrada visual também, que você já vive comigo há algum tempo. Esse novo formato que a gente está de podcast, que a gente vai trazer para vocês sempre com algumas novidades. E hoje, como seguindo o meu ritual, hoje eu vou homenagear a União Sobre Rodas, um evento que surgiu de vários motoclubes, em função de trazer um pouco de solidariedade para algumas instituições, e se estendeu durante alguns anos. Eu posso falar de um amigo que começou essa organização, e um amigo do Steel Goose, que é o motoclube que foi um pioneiro sobre isso, né, o Souza. O Souza foi diretor da facção aqui do Rio de Janeiro, e, através dele, foram unindo 1, 2, 3, até chegar em 70 e poucos motoclubes, que foram o número de organização que teve no maior evento de União Sobre Roda em 2007. Aí, depois teve 2011 e seguiu alguns anos. E eu pude participar dessas organizações também. E sei o quanto é difícil, né, Júnior, fazer um evento, né? Fala um pouquinho disso aí, que é a tua vida isso, né? Exatamente. Eu trabalho com eventos, evento corporativo, que já é um problema. Imagine organizar um evento de moto, que existe pouco recurso, né? Quem pode nos falar mais sobre isso aí é o Márcio Guida, meu irmão, gladiador, presidente dos gladiadores. E é isso aí. Fale um pouquinho para a gente aí como é organizar um evento de moto, Márcio. Mas e como você surgiu no motociclismo, né? E quanto tempo você tem, sua vida dentro dele. Mostra um pouco para você. E hoje se tornou um especialista também em fazer evento com outros motoclubes, né? Não só de motoclube, como também com intuito comercial, né? Então, gente, primeiro queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Me sinto muito honrado por isso, né? Sei que vocês trazem várias lendas para cá e eu me sinto um menino perto dessa galera toda, né? Só que um menino que tenho 14 anos, que eu aprendi a pilotar moto, mas digo para vocês que em 14 anos muito bem vividos. Porque eu, quando comecei, na verdade, foi por uma questão de um sócio que eu tinha, me pressionando para poder ganhar tempo atendendo cliente na rua. Eu tinha medo de moto, chamava moto de morto, e não queria saber de andar, de rodar. E ele, não, vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Até que uma vez, fazendo uma visita num cliente em Ipanema, eu levei, lembro muito bem até hoje, 52 minutos para conseguir parar o carro e poder ir para a reunião que eu tinha. Eu tinha chegado nesse cliente com meia hora adiantado e acabei chegando atrasado. E não consegui vaga nenhuma, nem parando em um hotel. Naquele dia ali eu falei, cara, acho que eu vou dar o braço a torcer e vou começar a aprender a andar de moto. E aprendi a andar de moto numa autoescola. Exatamente numa motoescola, onde foi já tinha 30 e poucos anos de idade. Então, você começou bastante... Bem velho, não aprendi a andar de moto antes. E acabei gostando muito da moto, da proposta. Gosto muito até hoje de passear, de viajar, é o que mais me encantou nisso tudo. E como eu, tinha muitos amigos também, que nunca tiveram nenhuma experiência com motoclubes, motogrupos, nada do meio, mas adoravam viajar e passear de moto. E a gente começou, ao todo, chegamos a reunir 14 pessoas com esse mesmo objetivo, né, de estar passeando de moto. Sentimos a necessidade, quando a gente começou a frequentar eventos de moto, a gente começou a sentir a necessidade de estar sendo visto como um grupo, de fato, como alguém. Porque a gente reparava que todo mundo que estava de colete tinha um respeito diferente. E era interessante ver isso de fora, como a pessoa chegava lá, a gente percebia que elas nem se conheciam, mas tinha um abraço fraterno, um acolhimento diferente. E nós, como sempre chegamos, como a gente costumava dizer, a paisana, era estranho. A gente chegava lá, ficava meio afastado, deslocado. Juntamos com mais 4 amigos que já tinham essa mesma vontade de passear, de ter uma identidade, mas já tinham um desenho, né? E apresentaram o desenho para a gente, estava tudo no papel ainda, e dali surgiu um motogrupo chamado Força e Liberdade. Foi um momento assim da minha vida bem legal, chegamos a ser 18 membros, apenas amigos passeando, mais nada além disso. Só que eu sentia a necessidade de querer levar isso mais a sério. Queria registrar, queria buscar um meio de poder
trazer uma certa confiança para o nome em relação a estar rodando, sem querer ofender ninguém. Não sabia se existia algum outro com o mesmo nome do que a gente, e totalmente perdido. Eu lembro que foi entre Natal e Ano Novo que eu bati na porta da Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro e tive a honra de conhecer o K2, que estava na época à frente, no momento que a federação ela estava de recesso. Ele estava ali apenas arrumando, organizando as coisas, e quando eu cheguei lá para pedir totalmente inocente informação. Foi um momento da minha vida ali que eu comecei a entender que as coisas eram muito diferentes do que eu pensava. E comecei a me interessar, fui na federação, juntando toda a documentação das pessoas, tudo que me foi solicitado, conseguimos registrar o motoclube lá. Nesse momento, eu fui convidado para ser diretor de comunicação da federação, senti muito orgulho por isso, gostei do convite, porque eu acabei me apaixonando pela proposta da federação. E hoje tenho muito orgulho em dizer que o Facebook, que é uma ferramenta que hoje a maior parte das pessoas mais antigas estão utilizando, né? Ele foi criado por mim. E eu fazia registro em caderno, em papel, de quantas curtidas, visualizações, evolução da página. E foi muito legal ver todo esse momento. E eu cheguei muito afoito na federação. Eu queria aprender, eu queria entender, eu queria saber o que era aquilo. E eu via que as pessoas já tinham uma bagagem muito grande, mas não estavam naquela velocidade que eu estava. E eu assim, não, legal, eu queria entender, eu aprendi a andar de moto agora. Eu queria fazer um curso de direção defensiva. Na realidade, você queria tudo que você não viveu, viver tudo rapidamente. Exatamente. Né? E tive a oportunidade do tipo, quer fazer o curso de direção defensiva? Bacana, vou te ensinar os meios e vou te colocar para poder seguir isso. K2 foi o meu mestre ali na federação, me direcionando para tudo isso. Eu quero. Então, eu ia lá para poder coletar as pessoas, buscar membros para poder estar fazendo curso, né? Ia negociar também foi onde eu descobri que a cidade universitária é, de fato, uma cidade que tem prefeito, não sabia disso. Tive o prazer de conhecer o prefeito lá para poder negociar espaço e tudo mais. Sem dúvida nenhuma. A federação ministrou alguns cursos, né? Sim. Hoje está na moda motabilidade, né? Que ali não deixava de ser uma motabilidade, fazer o curso lá que era como batedor, né? Sim. Curso como batedor. Na verdade, eu não presenciei o curso, mas era mais com uma motabilidade, um treinamento da moto, algumas manobras específicas do que o curso realmente que não fechava, não fazia escolta. A federação não chegou a fazer isso, mas ela tinha um grupo que se denominava faziam isso. Sim, era a federação, não era com a chancela da federação, mas entendi. Mas assim, não foi à toa que foi escolhido você por essa velocidade, por esse tipo de organização que você tinha, né? Quando foi solicitado, como você mesmo falou, os documentos, essas coisas todas, né? A gente pôde se conhecer um pouco mais e eu notei em você realmente a pessoa que você era na parte de organização e na parte de querer fazer acontecer, porque não adianta nada você não ter disposição, a vontade e não ter atitude para poder fazer acontecer o que a gente precisava no momento. E você fez, foi a ferramenta Facebook, foi uma das coisas importantes. E o diretor de comunicação na época que você foi, e é uma ferramenta que hoje tem até hoje, né? E divulgou a federação como tinha que divulgar. Mas eu me lembro também que era Força e Liberdade, né? Que é o que você participava anteriormente, né? E assim, até a tua comunicação gerou uma imagem que, para muita gente que viu na época, não entendeu muito, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa imagem. Boa lembrança, né? Na verdade, como eu comentei antes, né? Quem participa dessa imagem? Eu sei que eu estou ali, você, obviamente, com o coração na mão ali, dizendo sim, e tem duas menininhas lindas ali. Minhas duas filhas, Marcela e Camille, que estavam compondo essa foto. Essa foto, na verdade, foi uma promoção da Harley de diga sim à motocicleta e demonstre o seu amor. Então, eu, como disse aqui antes, que comecei chamando moto de morto, né? Acabei nessa foto trazendo e declarando meu amor, de fato, a ela, né? E futuramente você comprou uma Harley Davidson, né?
Depois... Sim, já tive algumas. Quer dizer, a pessoa que não gostava de moto... Eu tenho um probleminha que eu costumo dizer que para conhecer uma moto eu preciso ter. Então, eu tenho a fama de não parar muito tempo com a mesma moto. Então, curto uma, quero conhecer uma outra, vou pegando. Diz um exemplo aí, fala algumas motos que você já teve, né? Cara, vamos lá. Eu, quando comecei a evoluir de moto, né, vamos dizer assim, porque minha primeira moto quase foi uma CB 450. 1992, uma azul degradê que eu achava linda. Só que eu fiquei com medo, porque eu era muito inexperiente ainda. Então, acabei trocando pelo mesmo valor, basicamente, mas a opção de uma CB 450 por uma... Era Factor 125, da Yamaha. Essa moto foi a que eu comecei a aprender, de fato, a andar, a rodar. Foi a primeira moto que eu tive, que logo depois foi substituída por uma Tenere 250. Foi a moto que eu te conheci. Que eu fiquei muitos anos, na verdade. A Tenere 250 é uma moto que fui para Brasília com ela também. É uma moto que eu acho sensacional na sua proposta. Né? O Formigão falou sobre ela, né? Nas viagens dele, né? O Formigão teve uma que rodou muito. Muito mesmo. Eu nem tanto quanto ele, mas ainda tenho muitos anos aí para percorrer pela frente. E passou várias. Passou Vulcan 650, Versys 650, BMW GS 650, BM 1200, a Tracer 900 GT, que eu acho uma moto sensacional. Confesso que eu resolvi abrir mão dela porque eu estava andando muito veloz com ela. Isso me preocupou um pouco. Resolvi dar um downgrade, né? E a Harley? A Harley, na verdade, eu peguei uma Dyna, que foi idêntica àquela ali. Sim. Né? Casou e quis ter uma outra. Fiquei com ela. Cheguei a ter uma Breakout também. Gostava muito do visual dela, aquele pneuzão largo, bonito, né? Só que não me dei muito bem com curvas com ela, não. A Harley, né? A história é que a moto não anda, não faz curva e não freia, né? Mas nós somos raleiros, não precisa fazer curva, a gente se arrasta. E hoje você tem qual moto? Hoje, qual é a moto que você viaja? Uma NC 750. 750. É uma proposta para mim que foi muito bem acertada. É um cara corajoso, né? Porque só falou moto é que os meninos gostam de levar pro morro, né? Vou fazer o quê? Se eu gosto do que eles gostam, cara. Infelizmente. Hoje meu termômetro são meus filhos, né? Eu chego em casa e pergunto, essa moto aí ou esse carro? Tem um garoto de 23 e um de 28. Se eles gostarem, eu falo, não dá, porque serve, é a idade dos moleques do morro, né? A idade Então, que eles gostam é o que eu não quero. Então, pô, infelizmente... Eu ainda estou me dando a permissão de curtir. Eu não tenho nunca tomei nenhum susto, nunca tive um assalto de moto. Então, eu já fui sequestrado e tudo, então isso aí, para mim... Aí eu estou traumatizado em andar no Rio de Janeiro. Complicado. Mas, esse é o momento que a gente agora, vive uma difícil. coisa, Cadu, você falou aí do Márcio, começou com uma idade já mais avantajada e tal. Quando eu conheci o Márcio, porra, eu olhava assim, o cara com cotoveleira, joelheira, parecia um Robocop. Bem com medo de cair. Meio Robocop. Mas você sabe que hoje, cara, coisa que, porra, falar assim, caralho, eu não vou... Hoje, eu comprei até essa calça que eu tô aqui, porque eu falei assim, não, eu preciso de uma calça com forro, porque se eu cair, me ralar... Eu saindo de Fortaleza, eu estou num projeto rodando o Brasil, na saída de Fortaleza, um garoto com uma 160 me ultrapassou, uns 4 metros na frente, estourou o pneu, caiu ele, a esposa, e não tinha espaço para mim passar. E aí eu me vi, eu falei, cara, eu vou cair, vai acabar com a minha viagem. Se eu cair aqui, me machucar, conseguir passar, Papai do Céu abriu ali um caminho. Ajudou, né? Agora sim, agora você usa roupa meu amigo, agora tô lá, estilo Márcio, cotoveleira, vou dobrar capacete, ainda não comprei, mas estou pensando muito em comprar um colete, né? Então vai ficar igual uma jaqueta, a airbag, Quando conheceu o Márcio, achou, pô, aquele cara, hoje em dia ele não anda sem nada e você anda com tudo, vai andar com tudo. Só as mudanças, inversões. É engraçado, Júnior, que tu me fez lembrar uma vez parado no sinal, indo para a federação, todo equipado lá, com a minha cotoveleira, joelheira, parecendo um Robocop. E chega um motoboy do lado, olha para mim de cima a baixo. Pô, meu parceiro, tu tá pronto, né?
Eu, pronto? Pronto para quê? Pronto para cair, né? Do jeito que você tá. Ele foi embora, eu comecei a ficar rindo. Mas meu irmão. Só que depois hoje já comprei uns 4 terrenos, né? A gente costuma chamar que comprar terreno é quando a gente cai, né? E nessa compra, essas aquisições de terreno, eu acho que eu fui vendo que o asfalto não era tão duro como eu imaginava, fui relaxando mais. E detalhe, toda vez que eu caí, eu estava equipado. Então eu fiquei assim, pô, acho que quando eu estou equipado, eu relaxo mais. Quando eu não estou equipado, inclusive, eu quando fico eu dei mais um curso esperto. da Federação de Segurança lá para as pessoas tomarem cuidado, para usar capacete, levando para a escola, né, para falar o projeto que a gente tinha junto lá com Moto Educação. Uma das roupas usadas foi a roupa dele toda rasgada, que ele não se machucou nada, mas era a roupa que eu guardei. Mas é uma coisa interessante, né, cara? Porque o que acontece? Hoje, o número de acidentes de moto cresceu, parabéns. Agora, quantos motociclistas se acidentaram? Nós não temos esse dado. O cara pega a motocicleta, ele não tirou a habilitação, ele não sabe pilotar. Aí ele compra uma motocicleta, muitas vezes até roubada, e o caramba, se envolve num acidente, daí estatística. Motociclista se envolve em acidente. Sensacional o que você está falando, Júnior. E isso não é verdade, cara. Então, nós estamos levando isso nas costas, nós motociclistas, habilitados, estamos levando isso nas costas. E hoje mesmo, eu, almoçando, esperando lá do lado da casa do Formigão, houve uma situação dessa. O motociclista sem capacete, sandália, bujão de gás ou água na garupa, com fone de ouvido desses, parecendo uma abelha. Aí o cidadão saiu com o carro lá, com distância, ele ainda se sentiu no direito de gritar e xingar, e ficou parado, daí eu falei, eu sou motociclista, mas não posso concordar com o cara. Falta uma coisa, chama-se fiscalização. Também, e respeito. E educação do trânsito também. Você me fez lembrar de uma situação que vivenciamos na federação. Eu fui convidado para poder participar de um debate com uma pessoa que era da Sociedade de Traumatologia do Rio de Janeiro. E assim, boba a gente não é, né? A gente vai para um debate, era num hotel em Copacabana, então assim, tinha muita visibilidade na época, né? E a primeira coisa que eu fui fazer, estudar contra quem eu iria debater, porque eu estava ali para querer defender os motociclistas, mesmo não concordando com muita coisa que de fato fazem. Só que eu precisava defender uma bandeira. A primeira coisa que eu fiz foi estudar contra quem eu ia falar. E quando eu fui ver, não lembro o nome da senhora, né, na verdade, mas eu lembro que essa mulher ela tinha vários trabalhos publicados, sempre dizendo do alto custo do acidente envolvendo moto para os cofres do Estado. Aí eu falei, que legal, bacana esse dado. Comecei a buscar, pesquisei muito nessa época, né, até porque eu não queria ir para lá cego e bobo, e comecei a descobrir de um trabalho de um estudo chamado MADIS, feito na Europa, onde eles analisaram, eles botavam as pessoas dentro de várias situações, de vários lugares que tinha alto índice de acidente, e essas pessoas ficavam só anotando dados. Tudo que envolvia a motocicleta. Quantas vezes, de fato, a motocicleta causava o acidente? Quantas vezes que o motociclista, ele de fato tinha um acidente muito grave ou não, e assim, N dados. E desses dados, eles concluíram que a grande maioria, o motociclista, ele era uma vítima. Só que, como você bem colocou, o dado que vai, acidente de moto. Acidente de moto. É o que vai, de fica fato. Tudo nas custas da moto. E na Europa, eles têm o hábito de fazer um trabalho de prevenção muito forte. Então, eu acabei trazendo esses dados, trazendo uma proposta de prevenção e provando por A mais B que se você gastar o investimento num trabalho preventivo, você economiza muito mais na questão do trauma. A gente tem na nossa cidade aqui, a Avenida Brasil é um grande exemplo disso. Vive em obra, do nada a tua pista some, aparece uma barreira ali, sem contar a quantidade de buraqueiras que a gente tem. Aí, às vezes, eles vão lá asfaltar, corrigir, aí botam uma tinta, em alto relevo. Ponte Rio-Niterói agora tem isso. E a gente é que sofre. Entra na estatística de acidente de moto. Porque Exato. É o motociclista que faz. Mas a obra que gerou, o asfalto que é ruim, o buraco que tem que surgiu que ninguém tampa, e o motociclista cai. Obviamente, não tem jeito. Exatamente. Então, sim,
série de conjuntos, né? Que na verdade isso vai faz ser um isso bom papo acontecer. para a gente vai trazer você para explicar um pouco sobre essa E política. nós fugimos um pouco do assunto, bastante, né? Que o assunto seria organizar um evento de moto. E você, como hoje presidente aí dos gladiadores, então está envolvido aí com o pessoal da Leopoldina, né? Alguma coisa assim. Eu estou afastado do meio motoclubista. Tem uma galera que não gosta muito desse termo, né? Alguns já me chamaram a atenção. Porra, isso não existe. Como não existe? Mas existe o motociclismo, e dentro do motociclismo tem o motoclubismo, porque não é porque o cara não é do motoclube que ele não é motociclista. Isso é uma briga que eu tenho aí com alguns. Não, você deixou de ser motociclista. Por que eu deixei de ser motociclista, que eu não sou mais de motoclube? Isso não quer dizer nada. A minha paixão, o meu amor pela motocicleta sempre foi o mesmo, desde moleque, e hoje eu com 57 anos, né? Então continua a mesma paixão. Mas hoje você, nessa posição, você organiza os eventos, né? E Sim. organizar evento para motociclista sem recurso É bem difícil. É complicado, né, bem Márcio? difícil. Mas aí, falar sobre esses recursos também, já aproveita e já fala tudo. Como é que surgiu? A gente estava falando da União Sobre Rodas, que começou, mas você está envolvida sempre agora em muitos eventos que envolvem muitos motoclubes, né? E a gente sabe um pouquinho que esse meio tem um pouco de vaidade. Como é controlar isso? Como é ajudar nisso? E o recurso também que falta, né? Como o Júnior acabou de Vamos lá, falar. K2, como você bem colocou, hoje a gente tem, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, todo dia um churrasco, um evento 0800 para ir. Então são muitos motoclubes, motogrupos que sempre estão fazendo eventos. E a ideia, como você trouxe do União Sobre Rodas, de ser vários motoclubes fazendo um evento, eu acho isso fantástico, porque na verdade você acaba juntando forças para fazer um evento numa forma mais econômica para cada um que esteja de frente assumindo, e também de uma maneira onde você consegue estar unificando datas, em vez de, não vou fazer nesse dia porque já é evento do outro, nesse dia tem outro motoclube que faz. Então você acaba juntando. E isso foi uma ideia muito legal também, que surgiu União Duas Rodas na Ilha do Governador. Nós chegamos a ser 22 clubes. É essa foto aí que está colocando, né? Não. Não? União Duas Rodas vai chegar aí. Ah, vai chegar aí? Vai chegar aí. Porque, na verdade, União Duas Rodas foram 22 clubes com a ideia de um churrasco mensal, onde a gente fazia na Praia da Bica lá no passado, onde juntava muitos motoclubes. Eu lembro que eu convidava pessoas de fora para poder fazer, para poder participar, né, do evento. Quando chegavam lá, se encantavam e falavam, peraí, isso não é um churrasco 0800, isso é um evento, banda tocando e tudo mais. E era um promovido somente pela galera, porque a proporção se tornou grande, então o recurso dava para poder fazer o churrasco, botar uma bandinha para tocar. Só que esse pessoal, antes mesmo da nossa chegada, né, eles quiseram fazer algo maior, onde chegaram, se não me falha a memória, a ser 8 motoclubes. Não foi um número muito grande, não. Que surgiu aí sim dessa foto o Ilha do Governador Bike Festival, que aí foi uma questão mais de um evento grande, um porte de um super evento. A terceira edição, se não me falha a memória, ela chegou quase a 3 mil pessoas. Então, assim, atraía muito público. E foi uma experiência muito boa que eu tive participando com eles, dessa questão da dificuldade de captação de recursos. A gente fazia muita venda de camisa para poder também angariar recursos, como busca de patrocínio. E é complicado. E, assim, nesse meio, sempre tem aquela questão também, como você falou, da vaidade, né? De uma pessoa, às vezes, não está se mexendo, fazendo muito, mas quer no dia do evento estufar o peito e aparecer lá em cima. Do tipo, não, fazemos parte disso. Nós, quando chegamos, a gente chegou com tudo pronto. Então, de cabeça baixa, bem humilde, com desejo de querer realmente ajudar, participar. Eu lembro que no início a gente foi questionado, né? Motoclube fora da ilha, vindo participar daqui, por quê? Não, peraí, como é que é isso? Não, vocês vão ser apoiadores. E assim, em tamanho empenho dos gladiadores envolvidos com isso, a gente chegou a receber o convite para ser um dos organizadores também. O primeiro organizador fora da Ilha do Governador está participando. Aí logo veio questão de pandemia também, as coisas ficaram mais fracas e começaram a diminuir, né? Mas eu acabei pegando essa ideia
aproveitando o conceito e fazendo parte do... Na verdade, eu sempre tive esse desejo, né? Porque os gladiadores hoje estão no bairro de Olaria, na zona da Leopoldina. Então, por que não pegar a ideia do Ilha Bike Festival e fazer um evento desse na zona da Leopoldina? Aí tivemos a oportunidade de ser convidados pela própria prefeitura para poder estar participando do calendário da Leopoldina, onde a gente começou a fazer eventos também de um porte bem menor, né? Mas para os motoclubes da zona da Leopoldina, né? Onde também tivemos esse problema da questão de vaidade, do interesse pessoal em cima do coletivo. Não estou aqui para querer criar polêmica nem nada, mas assim, é difícil. Realmente você hoje criar um evento, montar, e numa proposta dessa, de um evento para motoclubes, é uma coisa muito complicada, porque você precisa de recursos. A grande parte do motociclista, ele busca um evento onde tenha um som bacana, que ele possa estar curtindo, uma cerveja gelada, num preço acessível. Não adianta querer botar uma cerveja cara, que vai ter muita reclamação sobre isso. Então, você tem que ter muito cuidado a detalhes, aonde você vai ter a estrutura para poder estar estacionando as motos, aonde você vai poder estar fazendo tudo isso. E, assim, eu tive a oportunidade de fazer parte do Rota 65, onde me deu uma ideia muito da questão de fazer evento grande de uma forma comercial. O que era o Rota 65? O Rota 65 foi uma casa de show que nasceu em Olaria. Uma casa de show. Uma casa de show. Aqui tem um nome muito sugestivo com motociclismo também. Exatamente. Né? Até porque a proposta... Era um templo, né? Eu só costumo dizer que... Não, Rota foi... Só foi no lugar errado, né? Aí que tá, foi no lugar errado, mas que deu muito certo, inclusive no retorno dele. O que eu estou falando no local errado, porque o Rio de Janeiro está violento. Já vinha violento há um tempo atrás. E a Leopoldina, eu falo que minha família vem ali de Brás de Pina, Vila da Penha, eu moro na ilha, mas a família era dali. E ali hoje eu não vou na casa da minha mãe à noite, só uma emergência muito grande, porque infelizmente para mim sair da ilha ficou ruim, né? Não é, né, para Olaria, para vir para cá é ruim, porque eu tenho que pegar a linha amarela, vermelha ou a Brasil. Então, infelizmente, só perco para Automóvel Clube, né? Que é... Se a gente parar para avaliar em relação ao passado, você vê que antigamente os motoclubes rodavam muito mais. Exatamente. Isso é uma coisa... Não tinha problema com o horário, à noite. Hoje em dia ficou muito mais bairristas. Mas voltando ao Rota 65, quer dizer, aí você pegou o know-how. Você teve quanto tempo essa casa de show lá? O Rota ele chegou a durar 7 anos. Isso te ajudou nessas organizações todas desses eventos? Sim, até pela facilidade de contatos com bandas, entender mais de sonorização, de palco, porque você quando está de fora, você acha, botar uma banda ali para tocar e... Não, é muito detalhe, é muita preocupação que você tem. Eu costumo dizer que no início eu achava mal barato. Chegou num momento que o que eu mais gostava era da hora de fechar a casa e saber que mais um dia de sucesso, tudo fluiu bem, zero confusão. O Rota, nesses 7 anos, nunca teve uma confusão, uma briga interna. Nasceu como uma proposta de ser uma casa para motociclista, tanto que tinha no projeto a ideia de montar um hotel do lado ali. Qual era a ideia? Pô, próximo da Avenida Brasil, espaço BR-101. tinha, né? Exatamente. Cruza o Brasil, tudo. Então, ou seja, a possibilidade do motociclista pernoitar ali, curtir um show, dormir e depois seguir viagem, essa foi a proposta da casa. Essa informação eu nunca tive. O espaço lá era maravilhoso, sim, até para isso. Lava Jato. Eu acho que isso é uma proposta que... do Lava Jato, eu já tinha visto em Curitiba. Essa do hotel eu não sabia e continua sendo ainda um sonho. Eu falo ganhar na Mega Sena, montar na Rua Ceará, naquele prédio ali embaixo do Heavy Dutch, comprar aquela porra ali, e fazer uma hospedaria. Fazer bem no coração, né? Fazer um templo mesmo do motociclista, né? Para o cara tá viajando. Eu tenho que começar a jogar, né? Para ganhar, bom jogar. Ou arrumar algum investidor aí, um milionário aí que queira esse projeto aí, meu irmão. Tá aí no ar. Tá com o dinheiro sobrando, vamos lá fazer esse... uma coisa, porque você sabe que eu amo motociclismo. Mas voltando, quer dizer, esses eventos todos depois você foi chamado, quer dizer, não participou da ilha, como você falou, e foi chamado para fazer. E o que você acha, assim, dentro desses eventos,
você acha que teve muita dificuldade em controlar pessoas? Porque você, acho que pelo jeito você estava envolvido mais do que outras pessoas no evento, por você já ter um know-how, né? Não, mas, K2, a grande verdade é que você pode ter 20 motoclubes envolvidos no evento, mas na prática você vai ver que são poucas cabeças que estão de frente. A grande maioria ajuda, está disponível até no dia do evento para cumprir uma missão, como a gente costuma dizer, mas cabeça pensante organizando são poucas, porque não é para qualquer um, a pessoa faz isso por amor, por interesse mesmo de fazer o negócio acontecer. Não e tem... você coletava esses patrocínios também? Buscava. E tem algum parceiro que você gostaria de agradecer? Porque é importante, porque as pessoas que se envolvem com o motociclismo, né, que dão um pouco do que pode fazer, que é o dinheiro para poder fazer os eventos, são pessoas que ajudam o motociclismo a evoluir, porque, inclusive, quando os eventos são bons, né, que não dão um problema, como é o que acontece, você organizou começou com 20 e poucos motoclubes e organizou uma grande festa que tinham 3 mil participantes na festa. E depois, quem são os patrocinadores que te ajudaram? Cara, tem vários, assim, mas os mais próximos a mim, vamos dizer assim, que inclusive nos próprios eventos dos gladiadores ajudaram, a gente teve uma fama de sortear brindes bem bacanas nos nossos aniversários, e quem facilitou muito isso para a gente foi a Motomania, uma loja de serviço de manutenção de moto. É em Bom Sucesso, né? Ali é entre Ramos e Bom Sucesso. Ali ainda é Ramos. Aham. Mas é coladinho já com o início de Bom Sucesso da Cardoso de Moraes. Tem um carinho muito especial por eles, porque sempre nos abraçaram, fizeram condições super especiais para a gente, inclusive não só na questão do pré-evento, como pós-evento. Várias pessoas já, rapaz, ganhou um capacete lá, mas o tamanho era legal. Então, foi lá e pôde trocar. Que legal. Eles têm serviço também de lavagem de moto, manutenção. É uma oficina e loja, né? É importante, de autopeças. mas eu puxei um pouquinho esse assunto, porque é importante você valorizar as pessoas que ajudam o motociclismo de alguma forma. Sim, né? Tem a G-Master também, K2, que vendia fermenta, ofertava para a gente também, para colocar lá. O que está acontecendo aqui atualmente, aí pegando um pouquinho do que você já vive, né, correndo atrás, a gente tem uma parceria hoje muito grande com a produtora Casarão Azul 333, porque ela faz com que a gente consiga fazer isso que a gente está fazendo, divulgar o motociclismo de maneira sadia, de maneira boa, trazendo informações que vão ajudar outros motociclistas. Mas dando continuidade. Aí nesses eventos, hoje em dia você é um especialista, já que você teve uma casa de show, já teve várias organizações, inclusive o 20º aniversário dos gladiadores também, que parece que foi um sucesso, né? Cara, tanto o 18º como o 20º aniversário foi muito legal. E assim, eu tenho aquela questão de querer sempre fazer o melhor. Tanto que a gente tem a intenção aí de fazer o 25º aniversário, isso só em 2027, né? Daqui a 2 anos ainda. E a intenção é fazer cada vez um melhor do que o outro. Eu trazer uma 25º aniversário, você vai estar organizando. Então podemos esperar uma coisa melhor do que foi o 20º, certo? A intenção é essa. A intenção realmente é assim, quando a gente faz por amor, eu costumo dizer que a gente faz bem, porque a gente acaba se envolvendo e a gente bota o nosso coração ali. A gente não tem nenhum interesse financeiro, não tem nenhum cunho para querer arrecadar alguma coisa. A intenção é oferecer... A não ser solidariedade. Às vezes você escolhe alimento, algumas coisas para ajudar. Sim. Nos nossos aniversários, no 18º, por exemplo, a gente fechou uma parceria com a Rio Abrace, que é uma entidade que ajuda famílias que sofrem com pessoas da família, com ente, que está passando por tratamento de câncer, né? Então, botamos uma barraquinha deles lá. No 20º fizemos com a ACC, que é uma associação de creche comunitária também, que tem um trabalho bem legal, né? Então a gente sempre tenta ajudar também, né? Porque é aquela questão, a gente acaba vinculando o cupom para o pessoal participar de um sorteio e ganhar um brinde, a doação de alimento, que é uma forma de a gente estar ajudando também a quem precisa, né? Ô Márcio, uma coisa muito importante, até porque eu sou do meio de eventos, eu vivo do evento, eu tenho empresa de evento, e a minha dificuldade é exatamente de juntar
o meu negócio com as festas de motociclista justamente porque eu vivo disso. Eu não estou ali por prazer. Vou botar meu equipamento por prazer. Tive alguns problemas que não vem ao caso de trabalhar e não receber. Isso aí de alguns clubes. Então eu parei. Falei, não, eu não trabalho algumas mais instituições também. com evento. De motociclista, para mim, não tenho a menor pretensão. Vou ficar fazer meu evento. Não quero. Por quê? Porque vocês não têm dinheiro para pagar. Essa é a realidade da minha empresa. Minha empresa é cara para o meio. Não dá... Para mim sair com o meu caminhão para fazer qualquer evento é 15, 20 mil reais, que é pesado para um padrão de motoclube. E você falou que você administrava uma casa. Aí falava, mas, porra, aí ficava complicado. Porque você precisava de dinheiro, porque aquilo ali era um negócio. E no meio, é meio complicado quando você mexe com isso. Porque você não pode cobrar, o meio não quer pagar. Como você falou, a cerveja, preço quer preço dado, quer pagar a água e quer tomar uísque. Então, é a grande verdade, pô. É bem por aí. E o churrasco tem que ser 0,800. Então, isso aí você tem que ser um puta no economista, um puta no administrador. Eu entendi, né? O que o Júnior quis chegar. Ele quis chegar a um ponto de que, para você fazer um evento, que você precisava gastar dinheiro para ter um evento de qualidade. E faz um evento de qualidade dentro do motociclismo. Como você fazia isso? Qual é esse milagre? Mágica, né? Qual é esse milagre? Cara, patrocínio. Patrocínio, né? Busca realmente de empresas que nos apoiavam, Então, nos ajudavam. É o patrocínio, né? Digo que a própria JRH Recursos Humanos sempre teve presente, está em várias camisas também com a logo dela. JRH nada mais é do que também sua empresa, né? Não sei, então fica mais fácil de me convencer a poder ajudar. Patrocinar. É sinal que você está colocando o nome no lugar onde você realmente acredita que dá retorno, né? Porque o motociclismo dá retorno. O problema é que as pessoas às vezes têm um certo preconceito sobre isso. E o que acontece, na verdade, Júnior, são duas coisas muito diferentes: evento comercial e evento para motoclubes. Sim. Você colocou aqui uma coisa fantástica. O Rota, como eu estava dizendo, nasceu com a proposta para motociclista e viu que não conseguiu angariar recurso. Até porque o motociclista, ele hoje está aqui com a gente curtindo um evento, alguma coisa. Amanhã, ele está em Angra, ele está em Paraty, ele está em Cabo Frio, ele está rodando. Ele está indo em outros eventos, em outros lugares. Então, para você manter uma estrutura comercial para poder atender somente esse público, é complicado, porque é um público, é o que eu costumava dizer, uma concorrência desleal. O cara está acostumado a ir num lugar onde ele come de graça, a grande maioria dos lugares, onde paga barato numa cerveja e escuta um som sem pagar nada. Como fazer esse cara entender que vale a pena pagar um ingresso, e lá no Rota não era barato o ingresso, entendeu? O cara pagava para assistir um show, pagava para comer e pagava para beber, e os preços também, a gente não tinha preços competitivos. Então, ou seja... Não, eu era frequentador. O Rota percebeu, na verdade, que o público dele não era o público motociclista em si. Não generalizando, tem muitos motociclistas que sempre frequentaram o Rota, mas não a grande maioria. E descobriu que a galera lá dos anos 80, 90, que cresceram nessa época, a galera já dos seus 40 anos de idade, 50, era um pessoal órfão de um bom rock and roll, de uma boa qualidade musical. Era um público que não ia para casa para poder querer partir para uma pegação, buscar uma namoradinha, nada disso. Eles iam ali para querer beber, comer bem e curtir um show. Tanto que a casa em 7 anos não teve uma confusão, uma briga, não teve nada. Então, assim, é muito diferente. E quando você está dos dois lados, fazendo evento comercial, que aí ali sim, a intenção é lucro. A intenção é fazer um negócio ajustado para que tenha retorno. E você entender que você está fazendo uma outra coisa, totalmente o oposto disso, que você já tem os recursos muito limitados, não adianta pensar, vou botar um bar para vender bebida para pagar o evento. Não, a conta não fecha. Entendeu? Tá. Agora vamos lá. Só para a gente finalizar, porque a gente já está com o nosso tempo basicamente estourado. Você sendo um especialista hoje, como é que as pessoas podem te contratar? Porque
Hoje temos muitos eventos acontecendo. E muita gente sem preparação nenhuma para fazer um evento de moto de qualidade que possa gerar o conforto para o motociclista. Fala para mim, onde é que te acham no Facebook ou no Instagram, em algum lugar? Diz para mim. Não, assim, digo para vocês que eu não estou aqui para poder fazer eventos e promover é uma ideia, Mas você é uma empresa nova. Você foi um diretor de comunicação, você é uma pessoa hoje que sabe falar o que promete para fazer no evento, você ajuda, enfim. No motociclismo tem sempre alguém começando, tem sempre alguém querendo essas informações. Eu sei que você faria isso sem nenhum problema, desde que não te envolvesse muito tempo da tua vida, porque tua vida já é complicada, que eu conheço. Mas o que eu puder ajudar, claro que não teria problema nenhum. E fala para mim, como é que as pessoas veem seu trabalho? Pelo próprio Instagram, na página dos Gladiadores do Rio de Janeiro, entendeu? Consegue nos achar lá, falar até direto comigo, entendeu? Isso aí, inclusive, é foto do 18º aniversário, né? O Rota hoje fechou. O Rota, na verdade, ele saiu de Olaria, foi para Jacarepaguá, voltou para Olaria, que aí já foi na minha gestão. Certo. Hoje eu digo que o Rota está de férias. Essas férias estão longas. Não digo que fechou para frente, não, porque temos algumas propostas, já pintou algumas pessoas interessadas. Tem a possibilidade até de estar fazendo uma casa fora do país, entendeu? O Rota já teve em Orlando uma vez. Certo. Mas isso é para um segundo momento, né? Certo. Mas é isso aí, entendeu? O que puder fazer para poder estar ajudando, estar somando, estou disponível, né? A gente Obrigado, tem muito contato, mais muitas uma pessoas. vez, por estar aqui com a gente, por estar explicando um pouquinho sobre esse envolvimento com o motociclismo e também com esses eventos que a gente faz para outros motociclistas. E a sua presença é muito importante para a gente e pela pessoa que você trabalha, que você faz acontecer. A gente sabe que tudo que envolve Márcio Guida hoje no motociclismo vai acontecer alguma coisa e de boa qualidade. Obrigado por estar junto. Agradeço pelas palavras. E sucesso para a volta de vocês também, Obrigado. Que torço muito. Você vai estar junto sempre com a gente. Então tá bom. É a mesma coisa, para quem não sabe, minha vida no motoclube foi com K2, eu fui gladiador. Eu sou gladiador, é igual paraquedista. Não chega para um paraquedista e pergunta, você foi paraquedista, o cara falar que foi é mentiroso. Então, o paraquedista nunca deixa de ser, ele sabe o seu número. É verdade. E eu sou gladiador, costumo dizer que, brincar muito com o Frank, né, que eu sou o G2, né? O serviço de inteligência do gladiador, então eu não posso andar de colete, então eu tenho que andar... Esse é o brabo aqui. Mas é importante isso. A gente está junto sempre. Não, Irmãozinho, obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente, né, Júnior? Isso aí, com certeza. E vamos para mais sempre os melhores, né? Sempre os melhores aqui, cara. Não adianta, tem que trazer a pessoa que faz acontecer. Que fale no meio alguma coisa. Foi o que o Formigão brincou, né? Que falou que era a primeira e última entrevista dele. A primeira e última. Mas passou aqui, eu falei, aí, como é que foi? Vai tranquilo, porque é um bate-papo, não está fazendo nada, falando... Por isso que a gente passa aqui a noite toda, o dia inteiro. Puder, né? Vai embora, né? O assunto... A hora passa rápido. Vai com embora. Certeza, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Nada. Obrigado. E só um recado para todos vocês, hein? Isso. 2027, vem aí. 25º aniversário dos Gladiadores. Aguardem. Esse eu abro uma exceção. Com ele eu trabalho. Com esse aí eu abro uma exceção. Minha empresa está junto. Eu também. Obrigado. Informativo Moto Brasil.